Fala galera, aqui é o Wendel e eu vou apresentar para vocês hoje o Resgate do 626, que é um joguinho com mecânica Love Letter que chegou pra gente aqui, lançamento, coisa mais linda do mundo, para ser jogado de 2 a 5 jogadores, e é uma opção excelente para você jogar um carteadinho com um take deckzinho de leve, com pouquinha regra, mas que ainda assim consegue ser muito divertido. Uma partida do Resgate do 626 leva em média meia hora, 20 minutinhos, isso se você for jogar com a mesa cheia, tá? Para uma mesa vazia pode ser que ele demore um pouquinho mais, porque a corrida de pontos fica um pouquinho mais longa, mas isso não significa que o jogo fique menos divertido. Na verdade, ele é uma excelente opção para jogar tanto em 2 jogadores quanto 5 jogadores. Então fica ligadinho aqui nesse vídeo aqui, que nesse vídeo específico você vai aprender tudo o que você precisa para sair jogando o Resgate do 626. Bom, vamos começar esse vídeo falando só da caixinha desse jogo, que é maravilhosa. Olha só essa coisinha toda de pelucinha, toda fofinha. E vem com a carinha do Stitch aqui para você ficar olhando para a carinha de bobo dele, né? Mas tirando isso aqui, o jogo em si vai ter de componente 22 cartinhas, 12 fichas de vitória, uma ficha do Stitch, uma bolsa de pelúcia e um livro de regras. É essencialmente isso aqui que está ilustrado aqui no fundo. Como eu mencionei antes, o jogo pode ser jogado de 2 a 5 jogadores com a galerinha de 8 anos ou mais, e a partida dura em média de 30 a 40 minutinhos, talvez estendendo um pouquinho mais, se você tiver uma galera um pouquinho mais estratégica. Tá? Vamos lá, vamos pro que interessa, que é como jogar o jogo, que é o que vocês pararam para assistir aqui. Como eu mencionei com vocês, o jogo é um jogo com mecânica Love Letter, o que significa que ele tem uma mecânica muito simples de comprar uma carta e jogar uma carta no turno. E aí como que isso vai funcionar dentro da historinha do jogo aqui? A gente vai controlar os personagens do desenho do filme da Lilo e do Stitch, e a ideia aqui é ganhar pontinhos de vitória, que são representados por essas fichinhas que a gente vai ter aqui dentro do saquinho, que são essas fichinhas de flor. E aí, dependendo do número de jogadores, a gente vai ter uma quantidade mínima necessária para considerar o ganhador da partida. E aí, se você tiver na dúvida de como funciona isso aqui, é só você consultar o manual de regras, e aqui no finalzinho do manual vocês têm uma tabelinha aqui que mostra para vocês a quantidade de pontos de vitória necessários baseado no número de jogadores. Então, se você estiver jogando em 3 jogadores, por exemplo, o primeiro jogador que conseguir 4 florzinhas vence o jogo. O jogo tem uma mecânica muito legal envolvendo a fichinha do Stitch, porque ele tem um lado do Stitch bonzinho e um lado do Stitch Experimento 626. E isso aqui vai influenciar, inclusive, algumas mecânicas das cartas do jogo, tá? E eu já explico isso aqui com mais detalhes lá pra frente. Vamos começar pelo básico, vamos começar pela preparação. Na preparação do jogo, cada jogador vai receber um guia de referência. Esse guia de referência tem um lado com os números das cartas e as quantidades de cada uma delas, e uma breve descrição do que cada uma das cartas fazem. Então, nesse baralho específico, vocês vão ter cartas que vão de 0 até 8, numa quantidade específica, por exemplo, o Gantu aqui, que tem 2 dele dentro do baralho, e a habilidade dele, um resuminho da habilidade dele é passe o Stitch para a esquerda, simples assim. E no verso, vocês também têm uma referência para o Stitch bonzinho e o Stitch Experimento 626, o que cada um deles pode influenciar no fim da rodada, naquela hora de comparar cartas com as cartas dos outros jogadores. Então eu vou montar uma partida aqui para 4 jogadores, tá? Vou montar uma mesa aqui para 4 players. Então o que a gente vai ter aqui? A ficha do Stitch bonzinho no meio da mesa. A gente vai ter aqui também as nossas florzinhas de pontuação. Tudo isso fácil aqui, disponível, acessível para todos os jogadores, tá? Cada jogador vai começar com uma cartinha dessa de referência. A gente vai embaralhar o baralho de personagens. Desse baralho inteiro aqui a gente vai remover uma carta que vai ficar o tempo todo virado para baixo, a gente não tem a menor ideia do que é. Essa carta vai ficar separada num cantinho aqui. E para cada jogador a gente vai distribuir uma única carta do baralho. Distribuídas uma carta para cada jogador aqui, quem assistiu Lilo e Stitch mais recentemente começa. Então, supondo que o meu jogador aqui da minha direita foi quem assistiu Lilo e Stitch mais recentemente, essa ficha aqui vai começar com ele. E o jogador à esquerda do jogador que tiver a ficha do Stitch começa. Então, no caso, eu vou começar o jogo. E aí o turno consiste de essencialmente 2 ações, tá? A primeira delas é comprar uma carta do topo da pilha e jogar uma carta das 2 cartas que eu tenho na minha mão. Então, nesse caso específico, eu vou jogar a carta do Jumba, que o efeito dela é virar o Stitch para o outro lado. Então, eu vou jogar ela aqui. Vou pegar a fichinha do Stitch, que nesse momento estaria dando um bônus para o meu adversário, e vou colocar ela para o lado do Stitch malvadinho. E agora ele está dando um prejuízo para o meu adversário. Joguei a minha carta, ela fica aqui na pilha de descarte, visível para todos os jogadores, inclusive essa pilha pode ser consultada a qualquer momento. E passo a vez para o próximo jogador que vai fazer a mesma coisa. Ele vai comprar uma carta, vai olhar 2 cartas, vai jogar uma delas, e aí a gente vai seguindo o jogo sempre no sentido horário. Com relação à anatomia das cartas, o que vocês vão ter aqui são um número da carta, baseado inclusive naquela tabelinha que vocês têm da guia de referência, então vocês podem ver
que, como eu tinha dito antes, elas vão de 0 até 8. Então aqui na carta vocês vão ter o número da carta. Essas florzinhas que tem aqui mostram a quantidade de cartas desse tipo que vai ter dentro do baralho. Então no caso da Anjinha, a gente só tem uma única carta dela dentro do baralho inteiro, tá bom? Apesar do guia de referência falar que tem 2 cartas de número 5, a gente tem um Leroy e uma Angel. Então no caso aqui, essa é a única Angel do baralho, tá aqui na minha mão, tá bom? O efeito da Angel aqui vai ser pegar o Stitch. Se ele for o Stitch bonzinho, eu faria um outro turno. Então isso aqui, inclusive, é um dos motivos para você querer ficar manipulando aquela ficha do Stitch para o lado bonzinho ou para o lado do experimento 626, baseado no que tem na sua mão ou baseado no que você acha que tem na mão de um adversário, para tentar dar uma atrapalhada no jogo dele também. Como eu disse antes, o jogo vai seguir nessa sequência de compra carta e joga carta, compra carta e joga carta, até que uma das duas coisas aconteça. Primeiro, se esse baralho aqui terminar, a gente vai comparar as cartas que estão na mão de todos os jogadores e quem tiver a carta de valor mais alto ganha o ponto da rodada. Porém, quem tiver com a ficha do Stitch pode ter um bônus de mais 2 ou uma punição de menos 2 no valor da carta. Então vamos supor que no final da rodada a carta do Plickley está comigo. E eu tenho a fichinha do Stitch para o lado bonzinho. Além do valor de 6 da carta aqui, a ficha do Stitch bonzinho me dá mais 2. Então a minha carta estaria valendo 8 pontos. Se por algum acaso a ficha do Stitch Experimento 626 estivesse comigo, além de ele me tirar 2 pontos, e aí a carta estaria valendo 4, e em caso de empate, ter a fichinha para o lado do Experimento 626 me faria perder esse empate automaticamente. Então no caso aqui é um bônus de mais 2, nesse caso aqui seria uma punição de menos 2 em cima do valor da minha carta na hora de comparar essa fichinha com a dos outros jogadores, na hora de comparar a carta com a carta dos outros jogadores. Outra coisa que pode acontecer é eu eliminar todos os outros jogadores, e aí, se por algum acaso eu sou o único jogador que está na mesa, eu ganho o ponto da rodada também, e para cada ponto que eu ganho, eu pego uma florzinha dessa aqui. Como a gente está jogando em 4 jogadores, se eu fizer 3 pontos primeiro, eu já ganho o jogo e está tudo certo. Eu tenho certeza que vocês também estão me perguntando quais são as cartas de personagem que a gente tem no jogo, por isso que eu separei todas elas aqui numeradinhas de 0 a 8, para mostrar para vocês e explicar para vocês também um pouquinho dos efeitos de cada uma delas. Então vamos começar isso aqui do jeito certo? Vamos fazer isso aqui em ordem crescente. Vamos começar aqui pela cartinha do Gantu. Passe o Stitch para a esquerda. Se eu jogo o Gantu na mesa, independente de onde tiver o Stitch, ele passa para o próximo jogador que está à esquerda, tá bom? Próxima carta que a gente tem aqui é a carta da Grande Conselheira. Quem já jogou o Love Letter está bem acostumado com a carta de número 1, que é você dizer um valor específico que pode estar na mão de um jogador. Se aquele jogador tiver o número que você falou, ele está eliminado da rodada. É o que a Grande Conselheira faz. Escolha um jogador, diga um número, se esse jogador tiver na mão uma carta do número que você falou, ele está fora da rodada, você eliminou um jogador também, tá? A carta número 2 é o Cobra Bubbles. Escolhe outro jogador e olha a carta dele em segredo, tá? Se ele estiver segurando a Lilo ou a Nani, ele está eliminado da rodada. Próxima carta que a gente tem aqui é o Spark. Uma curiosidade importante é que o Spark nas partidas de 2 e 3 jogadores ele não participa, tá? Você tem que tirar as cartas do Spark do baralho. Até porque o efeito do Spark é um efeito meio roubado. Você escolhe outro jogador e compara a sua carta da mão com a carta dele em segredo. E aí quem tiver a carta de menor valor está eliminado da rodada. Então se você estiver segurando um 6, por exemplo, seu adversário estiver segurando um 4, você eliminou o seu adversário e ele está fora do jogo, tá? A carta do Jumba vai modificar a fichinha do Stitch, então ele pode sair do lado bonzinho para o lado do Experimento 626 ou do Experimento 626 para o lado bonzinho. A carta número 5 que a gente tem é a Angel. Você pega o Stitch, se ele for o Stitch bonzinho, você realiza um outro turno. Simples assim. Próximo a gente tem o Leroy. Se algum jogador estiver segurando o Experimento 626, ele está fora da rodada, e aí você pega a ficha para você. Tá? Então, inclusive, existe um combinho muito interessante de você virar o Stitch pro lado malzinho e depois jogar o Leroy para fazer com que a pessoa seja eliminada segurando a ficha do Stitch. Próxima carta que a gente tem de número 6 é o David. Até o seu próximo turno, os jogadores não poderão escolher você para os efeitos das cartas deles. Isso aqui é um jeito de você se proteger dos efeitos de outras cartas. Por exemplo, se proteger do efeito do Cobra Bubbles, por exemplo. Então, se você jogou o David numa rodada, alguém não poderia usar o efeito do Cobra Bubbles para ver a sua mão, tá? Porém, contudo, todavia, entretanto, isso aqui não anula efeitos da mesa. Então, mesmo se você tiver usado o David e estiver segurando a ficha do Experimento 626, por exemplo, e alguém usar a carta do Leroy, você está eliminado do mesmo jeito. Próxima carta de número 6 que a gente tem no baralho é o Plickley.
Você escolhe outro jogador e troca a sua mão com a dele, a menos que ele lhe dê a ficha de Stitch, se ele tiver essa fichinha para te entregar. Então a pessoa pode te dar o Stitch em vez de trocar a mão, tá bom? Próxima carta que a gente tem é a carta de número 7, a gente tem a Nani. Você escolhe outro jogador que não seja você, isso é importante, tá? Escolha outro jogador que não seja você e aquele jogador pega o Stitch, independente se ele tá no lado bom ou no lado mal, tá? Então isso aqui é um jeito também de você pipocar o Stitch para algum lugar. Por último, mas não menos importante, a gente tem a cartinha que não podia faltar, né? A cartinha da Lilo. Pegue o Stitch, se ele for o experimento 626, você vira ele pro lado do Stitch bonzinho. Se uma rodada terminar e a gente não tiver atingido a quantidade de pontos necessários para vencer o jogo, a gente inicia uma nova rodada e o jogador que venceu a última rodada fica com a ficha do Stitch pro lado bonzinho e o jogador à esquerda desse cara é quem vai começar a rodada seguinte e aí o jogo vai seguindo esse fluxo até que a gente tenha uma quantidade mínima de pontos de vitórias necessários para acabar com a partida. Bom, galera, é isso. Como eu mencionei com vocês, o jogo é super facinho, o manual dele também é super didático, super tranquilo de entender e como eu mencionei antes, também é uma excelente opção para jogar tanto com criança como com quem está começando agora a jogar carteadinhos assim, até porque como ele é uma mecânica muito simples de comprar uma carta e jogar uma carta, você tem poucas coisas que você precisa se preocupar de decorar de regra, só precisa se atentar com relação à estratégia da carta que você quer usar, o que abre porta para muitas possibilidades de combinhos diferentes que você pode fazer para poder jogar o jogo. Então é uma super opção que vale a pena adicionar na sua coleção e com certeza vai divertir a galera de todas as idades aí, até porque olha pra carinha disso aqui, cara, se não fosse pelo jogo em si, só pela bolsinha já vale muito a pena. É isso, galerinha, espero que vocês tenham gostado desse jogo super fofinho. Já aproveita para mandar esse vídeo para aquele amigo que vai jogar o resgate do 626 junto com você.